estamos. Ora, Portanto, já cá estamos. boa noite, pessoas. Boa noite. Isto hoje estava um bocadinho... Isto está inacreditável porque estão aqui a acontecer coisas do além Que nunca aconteceram. que nem a própria filosofia vai explicar o que é que isso está a acontecer. Bem-vindos a mais um episódio do Senso Divergente. E hoje temos connosco o Jorge Humberto Dias. Bem-vindo, Jorge. Olá, Disse boa bem, noite. não disse? Perfeito. E obrigado por vires. Obrigada. E desculpa estes minutinhos aqui. Assim fiquei menos nervoso. Foi para dar Foi ambiente. para dar algum ambiente, é verdade. Olha, Jorge... Foi de não sei- propósito. Foi de propósito. Isto é um sketch que nós temos. Olha, nós só temos uma pergunta. Não Que sei é- se tu já sabes. Que é interessante. Então vou chegar a sair da casa. Sim, com certeza. Que é interessante precisamente porque estás cá hoje. E esta é a pergunta, pelos vistos, não é? Que é... Que é, quem és tu? Eu sou o Jorge. Pronto, está feito? Está feito. É Até só à isto. próxima. Foi um Muito obrigado a prazer. todos. Foi um prazer enorme. Obrigada, boa noite. Boa Até à noite. próxima. Tanto Chega. trabalho e afinal Essa- era só 5 minutos. Era só isto. Era Era só. só isto. Era só isso. Então, mas pronto, que mais podemos saber sobre ti que te caracteriza? Ele O que é que eu o posso Jorge. dizer? Ele é o Jorge. Ponto Agora não final. sei responder. Arranjaram-me aqui um problema. Quem és tu? É só isso. Quem sou eu? Responde Pergunta como mais fores. filosófica, não é? Ora, Essa é a pergunta. É a única estruturada que temos. A partir daí vamos divergir. Sim, é verdade, já tinha visto uns programas vossos e gostei bastante. Mas fiquei surpreendido como é que as pessoas respondiam tão facilmente. E eu, mas se algum dia for aquele programa, estou tramado, o que é que eu vou responder? É que eu não sei, não faço a mínima ideia. é interessante porque de facto dizes isso e isso é giro. Há uns que realmente te Claro. respondem rápido, não é? E que Dizem o que fazem. Eu também não vi o que todos, compram. confesso, não é? Sim. Sim. Sim, mas há ali pelo menos alguns daqueles que eu me lembro que pronto, Desenvolviam. mastigaram um bocadinho mais a resposta e portanto a coisa Sim. foi surgindo. Exato. Queres tentar responder ou vamos respondendo com a Quem partilha? sou eu não faço a mínima ideia, mas posso tentar. O que é que diz a filosofia sobre essa pergunta? Quem és Ui. tu? Páginas e páginas. Vamos aí. Todos os autores de filosofia até hoje debruçaram-se nesse Eu tema. gosto tão do importante. Sócrates, foi um dos primeiros, era interessante a sua abordagem, não é? Perguntas e perguntas. Eu estou habituado a ser eu a fazer as perguntas. Hoje é diferente, não é? Tem Hoje que ser estamos eu em conversa. a responder. verdade. Hoje é uma conversa. É sempre uma conversa, o senso divergente. Olha, gosto do nome. Gosto Senso do nome. divergente, Sim, não é? muito bom. Em oposição ao senso comum. Já agora, fica aqui o conceito. Se calhar podemos começar por aí. Podemos? Eu acho que tento Vamos ser embora. uma pessoa diferente. Ou seja, tento fazer aquilo que gosto. Acho que é um bom Portanto, início de resposta. O teu eu é tentar fazer diferente. Sim, por aí. Maravilha. Mas mais associado ao que eu gosto. Ao que tu gostas. Fazer diferente dentro do teu prazer. Isso. Dentro Não da diria tua- prazer. Felicidade Isso, boa, gostei dentro dessa. da tua felicidade. Exatamente. Gostas da felicidade? Sim, claro. Claro que é a tua área de estudo. Exato, é verdade. Então, olha, o que é que então nós podemos conta-me dizer a todos os eus que estão ali em casa a ver-nos sobre felicidade? Essa palavra tão gira que sai nos pacotes de cereais, Está em todo lado. não é? Sai em todo lado, mas de repente, quando é para usar mesmo, as pessoas dizem: E agora? Sei lá o que é. Como é que eu sou feliz? Não É sei. verdade. O que é que podemos dizer? Eu tenho muito essa experiência com a felicidade, com o amor também. Gosto muito de brincar com as palavras nesse aspecto. Ok. As pessoas facilmente dizem amo-te, não é? Sim. Mas depois quando perguntamos, isso significa o quê? Isso não se explica. Então, Então, o que é que disseste? não é? Exato. então se sente uma coisa que não sabe o que é. E acho que com a felicidade é um bocadinho a mesma coisa. Mas agora já não me lembro qual era a tua pergunta. O que é que se pode dizer aos vários eus que estão ali em Sim. casa sobre felicidade? Sobre felicidade. O que raio é isto? O que é que estamos todos à procura dessa coisa roxa? Eu gosto da felicidade porque precisamente para desconstruir um bocadinho aquelas ideias feitas, não é? Eu comecei a investigar sobre a felicidade em 1990 e qualquer coisa. No século passado, portanto. Exato. Isso dito assim parece que eu já Não é? sou jurássico, mas se calhar é isso mesmo. Nós somos estas pessoas que Sim. passaram a fronteira. Exato. Conseguimos. Isso é um privilégio, não é? Estarmos na fronteira. É. Não vamos se calhar estar na próxima.
Vamos lá ver se a tecnologia ajudar. Sim, Vamos lá ver. Do milénio Está- não sei. Eles, Não sei se acredito. eles querem. vocês sabem que alguns autores dizem que o corpo humano aguentaria 400 anos de vida? Olha, Não, segundo, desconhecia. quais são as variáveis? São imensas, mas repara, se há 200 anos atrás, quando a esperança média de vida era para aí 30 ou 40 Sim, anos, não é? sim. E havia uns malucos a dizerem Não. é possível chegarmos aos 80. Não, isso é impossível. Estejam calados, pá. São parvos. Hoje é a mesma coisa, não é? Hoje já conseguimos chegar aos 80, 90, 100. Há alguém Sim. que diz, chegamos aos 200. Que maluco, isso é impossível. Sim. É sempre assim. Portanto, basta pensar em chegar lá Exato. E passado um tempo, estamos lá. e acreditamos e chegamos lá, aos 200. Então, olha, a partir de hoje se eu vou calhar- chegar aos 200. Acabou-se. Eu não sei se basta acreditar, mas se calhar, lá está, com um certo número de variáveis, se calhar até é possível, não é? Se duplicarmos os anteriores, por que não? Sim. A Jorge, esperança média de vida o que é anterior. que podemos mesmo dizer sobre felicidade? O que é isto? Olha, O que é que nos falta? eu acho que um caminho muito engraçado. Quando eu comecei a investigar, estava a dizer há bocado, falava-se pouco de felicidade. Aliás, quando eu dizia às pessoas, as pessoas achavam que era um trabalho menor, não era um trabalho sério. Temos de trabalhar. Felicidade, isso não é uma coisa séria. Isso é ao fim de semana Por aí. e nas férias. Mas depois eu encontrei um livro fantástico que foi escrito em 1987, que se chama precisamente A Felicidade Humana. Está em espanhol, não está traduzido para português. Com 386 páginas sobre o tema. Uma coisa inédita. Se calhar há alguma coisa para dizer. Precisamente. E acho que foi a partir daí que toda a gente começou a escrever sobre a felicidade. Portanto, começámos a ver todas as áreas, advogados, jornalistas, políticos, economistas, psicólogos, enfim, toda a gente. De repente, Quer dizer algo Coaches, sobre- enfim, toda a gente começou a eu fiz esta escrever. cara, eu fiz esta cara. Tu viste esta cara, não viste? Vi. Então vá. E pronto. Agora, a questão é, temos imensas definições de felicidade, não é? Eu acho que todas as áreas dão um contributo significativo. Há áreas que dizem que é uma emoção, há outras que dizem que é prazer, há outras que dizem que é ter dinheiro, há outras que dizem que é ter poder, enfim. Eu acho isso bom, porque acho que a felicidade exige, como é tão complexa, exige contributos de toda a gente, não é? Sim. E acho que juntando isso tudo, se calhar estamos no bom caminho. Essa foi uma das minhas principais descobertas. Mais do que dizer, não, aquela área que está certa, não é? As outras não estão. Mais do que ir por aí é dizer, podem estar todos certos, sendo que cada um dará um contributo pequeno, não é? Para conseguirmos alcançar uma felicidade se calhar mais plena, mais completa. O meu contributo passa por tentar explicar às pessoas que a felicidade tem a ver muito com o projeto de vida. Acho que é um bocado por aí. É mais, Isso é muito interessante. mais do que uma emoção. Eu acho que talvez seja a ideia mais consumida por toda a gente, não é? Quando nós tentamos analisar o que é mais comprado, é o prazer, a emoção, eu acho. É a sensação que eu tenho. E então eu tento explorar mais a questão do projeto e sinto muitas vezes dificuldade em passar a mensagem, porque as pessoas vão pensar, que é ter projetos específicos, não é? Exato. Ora, vou ter um projeto social, vou ter um projeto político, vou ter... Não, eu próprio sou um projeto, não é? Eu como ser humano sou um projeto fundamental, não é? Olha isto, olha esta frase. Não é? Eu tenho que me construir como pessoa, não é? E isso nunca mais acaba. Dura só há quantos anos? Isso é tão importante e é tão interessante. Nós vamos à tua página e lemos consultor filosófico. Tu foste à minha página? Claro. Também fui. Fui. Então, claro que sim. Eu não sou do FBI. Atenção. Nem do SIS. Um abraço ao senhor do SIS, que estava a boicotar este início. Consultoria filosófica, não é? E tu disseste uma frase muito importante. Nós somos o primeiro projeto que devemos trabalhar, não é? Uhum. Temos que nos construir e isso dura a vida toda. Isso olha, é lindo. São aqui 3 coisas que eu gosto imenso de trabalhar. 1, 2, 3. Projeto, amor, felicidade. Pumba. E acho que desse aspecto são as 3, duram a vida toda. Se calhar a questão do amor até vai mais para além da vida toda, não é?
Porque nós podemos fazer coisas que se podem tornar até imortais, não é? Infinitas, sei lá, eternas, não é? E que serão recordadas por toda a gente, não é? Continuarão aí mesmo quando o nosso corpo já desapareceu, não é? Podemos deixar Sim, um legado de sim. amor, é isso? Sim. Por aí, exatamente. Isso é espetacular. Com os nossos e não só, não é? Sim, sim. Então, Com quem nós quisermos, Sim, não é? sim. Eu acho que isso é possível. E isso, quem consegue isso, acho que percebeu tudo na vida. Falta-nos perceber isso, de que esta vida, a vida que estamos a viver, pode ultrapassar-nos no tempo. Sim, Falta-nos sim. perceber isso. a Eu acho que noção de- sim. Eu acho que é um caminho que vamos fazendo na vida, não é? Eu acho que hoje estamos numa época muito gira. Eu acho que Eu hoje concordo em pleno. temos a oportunidade de fazer coisas muito engraçadas e temos apoio, não é? Temos muita gente a fazer coisas que não existiam há muitos anos atrás, não é? E as pessoas já precisavam, só que não tinham. Hoje temos, não é? Temos pessoas que nos ajudam a ficar em paz, temos pessoas que nos ajudam a conhecer-nos um bocadinho melhor. Enfim, temos N possibilidades, mas ao mesmo tempo também se fala muito de mais dificuldades, de mais crise, não é? De mais problemas. Sim. E colapsos. E Colapsos então financeiros. eu acho que é importante nós percebermos que o amor é o essencial. Mas custa, se nós dissermos isso a um jovem, ele vai perceber que se calhar, ok, o amor como paixão, talvez, mas depois vai perceber que há muito mais coisas, não é? Há o dinheiro, há a fama, não é? Há o prestígio, há uma série de coisas, bens materiais que quer comprar e pensa que é esse o caminho, não é? Mas depois as pessoas chegam aos 30, 40 anos e começam, afinal se calhar não era isto, não é? Quantas pessoas eu tenho ouvido falar que têm empregos fantásticos, mas depois começam, Sim. se calhar não era isto. Opa, Sempre foi o opa. meu sonho, não é? E parece que está a ser uma tradição hoje em dia. Exatamente. Cargos grandes, cargos elevados, mas falta qualquer coisa. É isso mesmo. O que é que Sem dúvida, falta? sem dúvida. Essa é a pergunta. Parece que aos 20, não é? Porque hoje em dia é essa mais ou menos a idade a que nos obrigam a decidir coisas, não é? Para a nossa vida. Para o resto da vida. Mudam, não é? Numa década ou às vezes em mais anos, mudam radicalmente, não é? O início da vida das pessoas que parecia tão definido e um caminho tão certo, de repente é uma estrada que já não faz sentido. Sem dúvida. E portanto isso só prova que é uma descoberta que se vai fazendo, não é? E que se calhar não estamos preparados para isso. Ainda bem, por um lado ainda bem, porque não nascemos com um manual de instruções, não é? E o que torna a verdade. coisa fantástica e uma aventura E sabemos lá fabulosa. nós o que é que vai acontecer daqui a 10 anos. Ou 20, ou 25. Porquê é que nos obrigam a escolher tão cedo? Como se a escola fosse aquela coisa que nos definisse para sempre. Tens um canudo azul, tens um canudo amarelo, tens um canudo laranja. É isso que tu és. Vai Sim, e sim, vive. sim. Exato. É Que por aí. raio é que isto é? Porque raio é que isto é o formato em que estamos a ser condicionados a nível de logos. Sim, essa é a parte social, não é? Também é um caminho a fazer-se. Há pessoas que têm mais possibilidades, outras têm menos, mas essa questão não me preocupa muito. Preocupa-me é o momento do clique, não é? Ou seja, quando é que vai dar o clique à pessoa, não é? Vocês têm ali um quadro que eu achei fabuloso. Quantas pessoas foste até chegares a ti, não é? É o momento do clique. E, portanto, eu acredito que isso pode acontecer com qualquer pessoa. A questão é que se calhar uns conseguem aos 20 e tal, outros só aos 50, outros se calhar aos 70, não é? E essa é que é a diversidade da vida. Mas se a pessoa conseguir lá chegar, ótimo. Não é? Dentro do teu processo de counseling, aconselhamento, consultoria filosófica, como é que tu começas um processo desses, de dar cliques às pessoas, ou de levar as pessoas a ter cliques? Fazes perguntas? Sim, Chave? sim. Tipo, Sim. bora Aquelas lá. muito difíceis. logo, pumba, Sim. para colapsar logo as Quer crenças. dizer, não é logo, depende, não é? Eu vou vendo a pessoa, mas normalmente é inevitável, senão também não estamos lá a fazer nada, não é? Sim. Mas tento ser sensível, não é? Não vou pôr logo a pessoa a chorar na primeira consulta. No entanto, mais cedo ou mais tarde vai ter que acontecer, não é? É engraçado que às vezes as pessoas desistem com medo, não é? Percebem que não era nada disto que eu queria, isto é muito difícil, se calhar é preferível um comprimido, não é? Mais fácil.
Completamente. Já me aconteceu. Mas a maioria avança porque realmente está disponível e quer ir mais além. E depois passa pelo processo, não é? Que inclui inevitavelmente ou chorar ou olhar para determinadas questões que podem magoar um bocadinho e tal. Mas depois, quando começam a sentir o florescimento, não é? O crescimento, a saúde aumentar também, não é? Então a coisa torna-se muito mais interessante e mais agradável. Tens tido alegres surpresas com as Sim, tuas pessoas? bastantes, mesmo. Tens algum caso, sem nomear? Tens algum caso que te tenha... Tenho muitos. Até que te tenha transformado a ti? A mim, Pode quase ser. todos. Praticamente É inevitável, todos. não é? Estás lá a percorrer o caminho. Esse é o meu privilégio. É eu assistir. É um dos ganhos, não é? É verdade. Assistir à É transformação. um dos maiores ganhos. Eu costumo dizer às pessoas muito obrigado pelo privilégio. Yes. Sim, Porque É isto. não... mesmo. Cada pessoa que fica, que decide percorrer o caminho e que de alguma forma nos escolhe para acompanhar, não é? Sim, as pessoas normalmente costumam agradecer, não é? Mas elas não sabem que quem ganha mais sou eu. Sim. Porque eu estou a fazer uma coisa que adoro, que me faz feliz, e elas pagam-me para fazer isso. Não é? Portanto, eu é que tenho que agradecer. Mesmo. É fantástico. Mas estavas a perguntar de casos. Vou só contar duas coisas À rápidas. vontade. Não. Isto temos tempo. Temos? Isto está a Temos, gastar. se tu tiveres, nós temos. O Facebook tem tempo? Então vá, até já. Esperemos que tenha. Há bocado não tinha. Há bocado não Há estava bocado com não tempo. estava com disponibilidade. Hoje estava a ouvir uma entrevista de um investigador famoso, Pinto da Costa, o senhor das barbas grandes, não é? Sim. O outro. E ele estava a dizer no telejornal que hoje, mais do que nunca, a influência do pensamento sobre a saúde humana é imenso, não é? E portanto hoje já se fazem estudos sobre a produção de determinadas substâncias. Eu posso pensar durante 1 hora e o meu cérebro está a produzir serotonina, dopamina, etc, não é? Depois também a relação com os rins. Portanto, ali foi uma entrevista muito completa, muito interessante, e eu muitas vezes sinto isso nas consultas. As minhas consultas são um bocadinho diferentes daquilo que é habitual. Eu trabalho por tempo, ou seja, normalmente as consultas de outras áreas estão tipificadas, são consultas de 20 minutos, por exemplo, na medicina, não é? 15 vá, no Sistema Nacional de Saúde é para aí 15 minutos, não é? Não, Sim. 10 segundos. É auscultar e mandar embora. Noutras áreas vemos 40, 50, não é? E por aí fora. As minhas, dependendo dos casos, podem durar 2 horas, por exemplo. Isso. Porquê? Porque é muito baseado no pensamento, e é um pensamento pessoal, e portanto isso demora tempo, não é? A pessoa tem que ir ali refletir sobre o processo todo, etc. E portanto nessa diferença eu noto que as pessoas ao fim de 1 hora ou 2 começam a ficar diferentes. Porquê? Porque o poder do pensamento é tal. E o que é que eu ia partilhar? Ia partilhar uma consulta de há pouco tempo, em que a pessoa chegou ao meu consultório cheia de tiques nervosos, a sua expressão, sim, praticamente isso, a piscar os olhos, a tremer o lábio, enfim, com uma série de sinais, cabisbaixa. Eu senti que se eu deixasse, a pessoa tinha chorado logo ali. E passado 2 horas de consulta, mais coisa menos coisa, ela estava com um brilho, estava a rir, os tiques desapareceram. Enfim, fabuloso. E, portanto, estamos aqui a misturar o trabalho de consulta com a entrevista que eu vi, não sei se era na RTP, mas pronto, na televisão, sobre investigação de topo, ao mais alto nível, da influência do pensamento positivo, não é? Na saúde, na qualidade de vida das pessoas. E, portanto... Isso é muito interessante, porque de facto, isso depois até mesmo a nível social, nós podemos então observar, não é? Portanto, qual será então a qualidade do pensamento dos portugueses? Ai, meu Deus, onde é que tu foste? Apertem os cintos, pessoas. Porque efetivamente as pessoas
seja pelo fado, pela saudade ou o que seja, mas acho que já ultrapassa todos ultrapassa estas questões culturais. Desculpem. Ou do Sporting, por exemplo. Desculpem. Pronto, foi inevitável, deixa desculpem. lá. As pessoas andam tristes, não é? Quer dizer, andam cabisbaixas, se calhar a qualidade do pensamento não é a qualidade, ou menos positivo, se calhar. Não é? Sim. O José Gil, no livro Portugal Hoje, o Medo de Existir, diz que é uma questão cultural. Yes. Até porque, e faz-me algum sentido, porque nós vivemos num país com um imenso potencial, não é? Nada diria... O eterno potencial. Exato, sempre em potencial, não é? Está aqui tanta Pois coisa. é isso, não passamos disto. Temos cá tudo. Bora? Sol, fantástico, não é? Pessoas boas. Tudo. É verdade. Sim. Boa alimentação, das mais saudáveis do mundo, não é? Mediterrânica, famosa. Geograficamente também estamos ótimos, não é? Sim, temos uma natureza. posição segura. Mar de um lado, espanhóis do outro, não é? Sim. Marroquinos por baixo De um lado dança-se, do outro nada-se. e por cima espanhóis outra vez, mas pronto. E Europa por cima. Exatamente. Estamos na Europa, mas também é uma vantagem até Fator certo ponto, não é? protetor, não é? Supostamente. Portanto, mas continuamos sempre na cauda de uma série de coisas, não é? Por exemplo, o Relatório Mundial de Felicidade coloca-nos num lugar que eu acho bastante triste, para não dizer infeliz, não é? É verdade. Vamos lá para baixo. De meio para baixo. Ai, Sim. Jesus. Quem diria, não é? Então, portugueses, como é que é? Não me surpreende. Não? Vou fazer uma Não. piada. Até temos o Web Summit. Então. O Summit de tudo, pá. É verdade. E por 10 anos também. Não é? Será que esse é o Summit que temos que chegar? O pico, o cume? É esse? Pois, eu não sei. Agora que temos que fazer alguma coisa para melhorar, Temos, sim, senhor. temos que fazer. E tem que ser sério, não é? Eu acho que uma coisa... Eu vou voltar a citar o José Gil. O José Gil aponta algumas linhas de fuga engraçadas. Uma delas é sermos cada vez mais nós próprios. E ele se refere isto no tema da inveja. Quando ele fala dos portugueses, ele diz que um dos principais problemas é a inveja. E de facto a inveja, quando está em ação, destrói o próximo, não é? Destrói uma série de coisas, e o próprio, claro. E o próprio, sim. E portanto isso do ponto de vista social torna as coisas não muito funcionais, não é? E nesse processo nós podemos comparar, por exemplo, nós vamos aos Estados Unidos e é normalíssimo alguém que estuda, que pensa, que faz investigação, que publica, que dá a conhecer os resultados do seu trabalho, se não tiver um website público para toda a gente ver, é mal visto, não é? Sim. As pessoas desconfiam, então, mas o que é que você faz? Qual é o seu currículo? Não é? Isso. Portanto, toda a gente tem. E, portanto, quem tem é elogiado, é valorizado, etc. Em Portugal, quem fizer isso é visto, olha este, tem a mania, Tem mania que é esperto. está aqui a mostrar, é melhor que os outros e tal. Portanto, é mal visto. Tal e qual. Estão a ver? Tal e qual. Sim. Portanto, esta é uma das principais questões. Depois, nas redes sociais, nós também vemos questões muito interessantes, não é? Pessoas a denunciar outras por inveja, não é? Já para não falar na linguagem. É o tema de hoje. Hoje é o tópico de hoje. É denúncias na internet. Esse Obrigado tipo a de todos. Os que gostam do nosso trabalho. E pronto, então o José Gil, nesse contexto da inveja, diz, ok, então a solução é, em vez de fugirem, em vez de terem medo, em vez de deixarem de ser vocês próprios, sejam ainda mais vocês próprios. Exato. Tudo no máximo. Não desistam, continuem o vosso caminho. Não é? Certo. E portanto, eu penso que aí temos umas ideias muito interessantes para desenvolver. É uma das formas de percebermos que é o caminho certo. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Eu acho que as pessoas, à medida que se vão descobrindo na vida, não é? O que é que eu mais gosto, o que é que eu tenho que fazer, o que é que me realiza, quem sou eu, etc. Então, pois é realizar isso, não é? Sem medo, sem receio daquilo que os outros possam pensar, porque eu tenho a certeza que essas pessoas, se sentirem um bocadinho menos bem no seu país, e se estivermos a falar de Portugal ou de outros países onde a inveja é mais forte, não é? Se forem para o outro, com uma mentalidade mais aberta, vão conseguir fazer isso de certeza. Não tenho dúvidas nenhumas disso.
É até interessante porque isso é mesmo verdade. E até podíamos Isso olhar é para os mesmo imigrantes portugueses, não é? É isso Lá que eu ia fora dizer. são muito bons, não é? Exatamente. Não é isto. E Ora, passa. está. E até que e até culturalmente, não é? As pessoas acabam por ter um orgulho maior fora de portas, não é? Sem As dúvida. comunidades portuguesas, não é? Seja as bandeiras, seja a Olha, gastronomia, isso. seja, não é? O saber fazer alguma coisa, ou dizer, não, nós somos escolhidos porque somos muito bons a fazer isto, não é? Há um orgulho diferente do que ficar no seu país. Não sei se verdade. isto é transversal a outras culturas ou outros É países. capaz de ser, sim. Talvez, possível. não é? Mas eu acho que aqui é muito evidente. É demasiadamente evidente. eu acho. Demasiado. Exato. Eu vou-vos dar um exemplo. Na minha área, e penso que também acontece nas outras áreas, quando se organizam eventos, há muita tendência. Vamos convidar o especialista americano, russo, chinês, enfim, de outro país qualquer, mas não português. Português não. É muito raro valorizar-se o português, não é? E nesse aspecto eu tento fazer a diferença. Eu tento convidar os portugueses, os melhores que eu conheço, e potenciá-los. Claro. E, portanto faço questão de E de o fazer. potenciá-los. Isto é altamente não português. Potenciar outros. Tens a certeza que és Boa. português, Jorge? Eu não nasci em Portugal, Boa, mas sou então. português. Ok. Tu nasceste onde É verdade. agora? Então o teu ardo era de onde? Angola, eu nasci em Angola. Exato. Pois, faz diferença. Pé no chão, coração. Dizem que sim, não é? Coração Faz, ao alto. Faz. Faz, sim, Assim, senhor. eu não tenho um estudo ou uma investigação feita, confesso. Não, Mas, é verdade. mas eu acho que 100% das pessoas que eu conheço que nasceram Acho que 100%. nas ex-colónias Angola, Moçambique, Cabo Verde, mas sobretudo Angola, Moçambique, portanto as pessoas têm claramente uma forma de pensar diferente. Portanto, Sim, também tenho essa sensação, sim. E faz-me algum mais sentido aberta. porque os pais dessas pessoas, não é? Foram uns corajosos, É não é? verdade, Sim. é verdade. Porque não havia cá viagens Isso. low cost. Pois, exatamente. E Não é? cá. E a vida era difícil Claro. no nosso país, não é? E portanto essas pessoas tiveram imensa capacidade para sair do seu país e ir à procura de soluções, não é? De uma nova vida. Lá ao não é? fundo. Sabes lá onde, não é? E em que condições. E claramente do que não conheciam, não é? Porque não havia internet. Ora, Não é é? isso mesmo. Não era tão Portanto, fácil. Portanto, era tudo realmente Podes é crer. isso. Tinham que ter mesmo uma mente mais aberta. Exato, e essa boa energia eu acho que passou para os filhos, portanto, para as crianças que nasceram nessa altura, Esse potencial. e se calhar talvez isto justifique a diferença, não é? Dessas pessoas que hoje, não é? Eu conheço de facto vários que são pessoas extremamente dinâmicas, criativas e que não se ofendem facilmente com as coisas, não é? Tenho muito sim. essa ideia. Sim. E que têm, nomeadamente, Sim, senhor. uma maior vontade e até espontaneidade e genuinidade na colaboração. Sim. Que era o por que aí. estavas a dizer, não é? Sim, Do sim, sim. querer mostrar aqueles que conheces, que são de Portugal e que melhor possam fazer. Exatamente. Eu acho que sim, pelo menos daqueles que eu conheço, 100% dos que eu conheço, eu diria isto. Certo. Sim. Será que é isso que falta aos portugueses? Espaço para expressar-se, espaço para criar, espaço para sem ter logo o outro português ao lado encostado ombro a ombro a dizer então, pá, está quieto, pá. No barco ou no O que é que metro. estás a fazer? Para quieto, estás a ver que é esperto ou o quê? Sim, é por aí. É sim. isso que nos faz falta, espaços para, bora lá dar ideias e partilhar ideias. E depois com não outros. desistir, não é? Porque esse português vai Sim. aparecer, mais cedo ou mais tarde, Sim. seja ao lado, seja na internet ali, numa rede social qualquer. Certo. Pronto. E se calhar às vezes nem nos apercebemos, não é? Porque eu acho que muitas vezes, quando nós publicamos qualquer coisa de engraçado e de positivo, se calhar nem sequer sabemos que há 20 mil pessoas a dizer, olha este, não é? Porque não fazem nada, não é? Não põem like porque não podem, não é? Mas comentam lá em casa. Gostariam a admitir qualquer coisa. Portanto, essa má energia vai acontecer sempre, não é? Agora, depende de nós termos a força para continuarmos, não é? E não desistirmos do nosso projeto, daquilo que nós acreditamos. Do com projeto, força. do projeto eu. Isso. Não no sentido egoísta, claro. Claro. Interessante. Egoísmo e egocentrismo. O que é que se pode dizer sobre isto? Eu acho que quando se fala em eu, a nossa cultura vai logo para o egoísmo, não é? E portanto, dá-lhe logo um sentido negativo.
E acho que eu, apesar de me considerar uma pessoa que estuda, que se esforça por tentar ser sempre melhor e por perceber as coisas, ainda assim eu acho que o meu cérebro foi-se formatando, não é? Por esta cultura mais negativa, por esta cultura de me obrigar sempre a corrigir-me quando digo qualquer coisa, não é? Sim. Porque eu, de facto, Refletir bem, não é? Refletir quando bem. eu digo eu não estou a pensar no egoísmo, mas penso no que é que os outros ao ouvirem vão pensar, não é? Olha, este fala em eu, pronto. Já Está a ser egoísta, já não é? está. Portanto, há que corrigir, não é? Então, quando celebramos o eu, estamos obrigatoriamente a fazer algo de errado? Ou em Portugal, perdoem-me, estamos em Portugal, ou em Portugal é o único sítio do planeta onde isso é visto como mal? Celebrar-me e desenvolver-me e Não, isso não. crescer-me. Como dizia o Agostinho da Silva, cumprir-me. Uhum. Quando eu me cumpro, estou obrigatoriamente a ser egocêntrico e eu é que sou o maior, eu é que sou o melhor. Ou eu posso dizer, não, eu sou. Uhum. É isto Sim, tudo. concordo Olha, plenamente. Eu sou. Claro Pronto, que sim. tudo bem. Não No que- entanto, falaste aí no Agostinho da Silva, É bom ou mau? eu gosto, é bom, claro que é o bom. meu herói português. É? É verdade. Uau! É Fico o meu muito herói satisfeito. Não sabia, não fazia a mínima ideia. Andamos a revisitar as conversas vadias. Boa, Todos os dias eu leio qualquer coisa do Agostinho. isso vale muito a pena. Todos os dias, para não me esquecer quem eu sou. Não é interessante? E nós precisávamos de um Agostinho da Silva atual para continuar esse caminho. Somos nós. Porque a televisão precisa. Somos nós. Ora, já está. Olha, já estamos. Sim. Jorge, É isso mesmo. queres fazer Já coisas está. na internet, Jorge? Claro, Estamos aqui. Tem aqui o material. está feito. Negócio fechado. Pronto, tirem a fotografia. Este é o slide da fotografia. Print screen. não é? Exato. Print screen. Mas é mesmo um convite real. Se te apetecer fazer coisas, conteúdos na internet, muito obrigado. vamos embora. Depois, se calhar, não ficam com a audiência, mas Não faz mal. Lá está. Temos é que ser nós, quem vê ou não. Isso é da responsabilidade de quem vê ou também é não. verdade. Também é verdade. Boa resposta. E mudar, Não é? e mudar o pensamento é uma coisa que leva muito tempo, não é? Portanto, tornar o pensamento Sim, positivo a ponto de verdade. transformar as emoções. Ele ia falar do Agostinho. Sim, É- e vamos lá voltar. Não, mas é porque as pessoas querem algo mais fácil, não é? O caminho mais fácil. Certo. E muitas vezes o caminho mais fácil não é aquele que é o melhor e que nos dá bons resultados. Agora, o que acontece é que é também um bocadinho, eu já lá vou, Agostinho, é também um bocadinho a minha experiência. Espera aí, Agostinho. As pessoas, quando aparecem na consulta, já tiveram 50 acidentes contra árvores, paredes, enfim, uma Sim. série de coisas, não é? Já vão completamente destroçadas, Magoadas, pois. Crentes, não é? Resistentes. precisamente porque insistiram no caminho mais fácil, não é? E agora sim, agora que eu já estou aqui cheio de feridas e não é? Cheio de cicatrizes e não sei o quê, Já fez tudo. Pronto. Pronto. vamos lá resolver com o caminho difícil. Exato. Agora vamos lá pegar o caminho que pode resolver isto tudo que eu já passei. Exatamente. Em relação ao Agostinho, quando eu falo do Agostinho da Silva, que de facto foi uma personagem, uma pessoa muito importante no meu caminho, porque quando eu era jovem, Tiveste ele a sorte. morava, Ai, ele- Jesus. é verdade, ele morava na mesma rua Ai, Jesus. em que os meus pais tinham um negócio. Uau. E portanto eu era miúdo, passava lá o meu tempo, não é? E volta e meia os meus pais pediam, vai lá levar o jornal ao professor Agostinho. Mal eu sabia que ele era filósofo, eu nem sabia o que é que isso significava. Exato. Eram barbas Vai lá brancas. levar o saco de milho para o professor Agostinho dar aos pombos no Jardim do Príncipe Real. Olha. E, portanto foi uma pessoa que marcou muito o meu caminho nesse aspecto. Mas há algo que me faz pensar, que é quando estalou a questão da ditadura e o Salazar quis obrigar o professor Agostinho, que era professor no Liceu em Aveiro, a assinar a Lei Cabral, não é? Ele fez. Não. Ele disse, não, eu não assino isso. Não, Portanto, obrigado. Quero continuar a ser livre e, portanto, vou para o Brasil. E isso teve uma consequência, que foi, o Brasil cresceu muito por causa disso, não é? Yes. O Agostinho criou universidades com agricultores. Com não uma é? cadeira e com uma mesa Com pessoas que não... no centro não da tinham- aldeia. Exatamente. Venham aprender a ler. Tudo a crescer, não é? É muito interessante e se calhar reavivar uma memória, isso que vocês estão a dizer, liga-me a outra questão, que é o facto de nós sentirmos, nomeadamente na Qualia, que, e isto é nitidamente pela positiva, que o povo brasileiro seja
através das redes, seja nos contactos pessoais a nós, Sim. que depois acabam por escrever, ou então acabam por nos telefonar, ou por vir até aqui à Aquália, percebem muito mais o nosso trabalho É verdade. do que os nossos vizinhos do lado. Saravá, Brasil, para Portanto, sempre. Ou sério. seja, que Obrigado. de alguma forma, lá está, muito mais humildes, mas se calhar tiveram muito a ganhar com Sem dúvida. a presença deles, não é? Sim. É verdade. E depois costumo comparar com outra personagem que também foi muito importante no meu caminho, aqui ao lado em Espanha, que se chama Julia Marias. Não sei se já tinham ouvido falar. Nunca tinha. Não. Vamos procurar de Mas certeza vamos, absoluta. exato. O Julia Marias é uma personagem muito semelhante ao Agostinho da Silva e teve mais ou menos a mesma importância em Espanha, até porque passou também pelo mesmo processo, a ditadura de Franco. Talvez tenha sofrido um bocadinho mais, porque, só para terem uma ideia, a tese de doutoramento dele foi chumbada, mas não no processo normal de quando nós entregamos o processo, não é? A tese na universidade, e eles dizem, olham para aquilo e dizem, aprovamos ou não, não é? Sim. Ele não, ele foi chumbado no júri mesmo, público, à frente de toda a gente. Para dar um exemplo. Que normalmente não se faz, não é? Pois. Espetáculo, não é? Pronto, a ideia era claramente humilhar Certo. publicamente O a homem pessoa, e o não é? pensamento. Exatamente. E teve sucesso? Ou o senhor disse que ela sabia do papel? Ele pá? continuou o seu caminho. Ah, nada. Só que a diferença Fight com o the power. Agostinho foi que ele não saiu. Ele continuou e a ideia dele era lutar por dentro do próprio sistema. Vamos embora. Não é? E, portanto, ficou em Espanha, fez o seu processo todo. Obviamente não o deixaram ensinar, não é? Porque Não acabou. a universidade era pública, não é? E, portanto, teve que fazer outro tipo de coisas, nos privados, às escondidas, como era habitual naquela época, não é? Mas lá está a tal mensagem. Não desistiu de ser ele próprio Isso. e de construir todo um caminho a partir daí. Interessante. É. E é o autor do livro La Felicidade Humana que eu dizia no início. O tal livro. O tal. Portanto, é um livro que de certeza que vamos ter aqui na Vamos ter Qualia que- e vamos ler vamos ter e que vamos ir conhecer buscar o senhor a o fundo. Qualquer pessoa Sim. que diga isso em voz alta é um bom ser humano. É a felicidade humana. Então o que é que te inspirou para esta coisa dos pensamentos? Como é que isto começou? Estavas em Angola e de repente Aí tal, deste um levaste o chute jogo. na carica e disseste, e se calhar é? Mas só tive 2 anos em Angola. Entretanto estalou a revolução, não é? Ok. E aquelas coisas todas. E tive que ir com os meus pais para o Brasil. Porque os meus pais não desistiram. Assim, isto não correu bem em Angola, não é? Não nos deixam estar aqui a ser felizes, não é? Sim. Ok, então vamos para o Brasil. Pronto, Ok, e não lá fomos. voltaram para Portugal. Não. Portugal era Fantástico. mesmo a última opção. Exato. Os teus pais eram sábios. Como Pois. algo que não mudou ainda. Portugal é a última opção. É o último antes do oceano, portanto. Estamos a brincar. Nós gostamos muito de Portugal, sinceramente. Estamos tristes. Porque estamos Lá está. rodeados de outros Com algumas portugueses. coisas de Portugal, não é? Não com Sim, todas. sim, não com todas. Não com todas. Sim. Eu percebo. Tu percebes mesmo? Mesmo. Identificas? Sim. É o tal... Depois temos que ver quais são essas coisas. É o, Conversar um o bocadinho. potencial, É um vamos, percurso. o potencial É um percurso interno, contínuo. temos que falar disso. Não, mas não tem que ser aqui, podemos falar depois em Claro. off. Vamos falar. Vamos criar coisas em off, por favor. Vamos lá. Então, vais para o Brasil. Fui para o Brasil, estive lá uns tempos também, e depois, só mais tarde, quando as coisas já estavam mais calmas em Portugal, é que viemos para Portugal. E pronto, e depois, entretanto, chego ao ensino secundário e tive que eu me lembro, 2 professores fantásticos de filosofia, que eu acho que é sempre assim que acontece, não é? Mas antes tinha tido um de educação física também espetacular, e portanto são 2 coisas muito importantes na minha vida, a educação Ok. física e a filosofia. E depois achei que devia ir para a filosofia. Se calhar não vai ser muito simpático, mas foi com Kant, um filósofo super difícil, muita gente não gosta, não é? Olha, o homem estava a falar. É não o ouviram? quê? É o quê? Mas foi muito importante naquela altura. E foi engraçado que no primeiro ano eu tive 18, a filosofia, e depois não sei porquê, assim, eu vou subir a nota. E então ainda fui mais um ano a seguir e subi para 19. Pumba. E pronto, e acabei, nunca mais parei a minha ligação à filosofia. A partir daí depois fiz a licenciatura na Universidade Católica,
Depois fui direto para doutoramento, porque tinha média superior a 16. Claro, é E- possível. Sim, Não e- sabiam? É possível. sim, há pessoas que não sabem, que vão para mestrado ainda e não é necessário. Pós-graduações, mestrados, Se, é só se ir. acabar a licenciatura com média superior a 16, pode ir direto É só ir. Ah. para doutoramento. Pronto, e assim foi. E cá estou. E depois a tese de doutoramento foi precisamente sobre estes temas que estávamos a falar há bocadinho: o aconselhamento filosófico e a felicidade. Juntei essas duas coisas. E o Rui Marias, claro. Podíamos fazer Estava aqui um lá. triângulo. Ok. Na tese, Mas estava e está. muito interessante. Esse triângulo é maravilhoso. Achas? Acho. Obrigado. Sincero, identifico-me 100%. Obrigado, Jorge. Ok. Olha, Vês, e, estes encontros são bonitos porque descobrimos Claro. relações. Exatamente, Claro sem que dúvida. Obrigado. Vamos mesmo conversar, caramba. Julián Marias, espera por nós. olha, sabes que não é muito, quer dizer, não é muito comum aqui pelo menos nestas bandas de Portugal, ou então aqui nas bandas do Barreiro, não sei, mas esta questão do aconselhamento filosófico, Sim. não é? Como é que isto, eu confesso que também não sabia que era possível. Como é que isto se faz? Antes, não tinha ouvido falar nunca? Em lado nenhum? Eu já tinha Sim? ouvido, Eu não. sim. Sim. Onde, já agora? Na Grécia Antiga, por exemplo. Boa resposta. Fantástico. Não era isso que faziam os sábios na Claro, Eclésia? claro. Sim, sim, ok, sim. sim, mas Claro. Não era do ponto de vista profissional, Sim. ganhar dinheiro com isso. não é? Sim. Se calhar o maior choque que eu tive, maior choque não, o maior, olha que engraçado, é consultoria filosófica. Se calhar a junção dessas palavras, mas, Sim, há muitas, é verdade. mas depois de pensar fazemos, exato, ok. Sim, juntando Sim. o que Mas sei, vamos não é? perguntar. Mas também para as pessoas Vocês perceberem nunca, o que é nunca que... tinham tido aqui um filósofo nos vossos Não. programas? Não, És o primeiro. bem-vindo, ok. abriste. Pronto, não, Sim. era senão fazia uma ligação com outra pessoa que tivesse estado não, aqui. não. Não, Ok. mas Filósofo não. vamos ter muitos filósofos. Vamos embora. Esperemos. Porque eu acho que tu és um pioneiro, A sério? Ui. acho sinceramente. Ok, então, o que Isto é que foi bom, podemos dizer? posso dizer isto? Sim, podes. Eu estou tranquilo com esta afirmação. Sim. Colocar a filosofia em modo ativo. Acho Sim, que isto sim. é altamente pioneiro. É isso, e isso faz-me. Foi isso que me despertou muito a atenção, porque pensei, pois não é só, pronto, ok, ler, nem entender ou fazer um outro juízo acerca ou trabalhar o pensamento, Sim. mas ok, vamos trabalhar o Aplicar. pensamento com outros, vamos Exato. Uma fazer ferramenta uma aplicada. prática claro. disto, não é? Eu costumo, para explicar facilmente às pessoas, eu costumo dizer, as pessoas são como um livro, não é? É uma boa metáfora. O filósofo, por tradição, sempre esteve habituado a trabalhar com livros, não é? E, portanto, olha para o livro, analisa, não é? O que é que o filósofo está aqui a dizer. E quem diz filósofo pode ser outro autor qualquer, não é? Podemos fazer filosofia de qualquer autor, de qualquer área. E, portanto, vai fazer aquela análise metodológica tradicional, não é? No aconselhamento filosófico é pegar na pessoa e fazer quase a mesma coisa, não é? Portanto, é pegar no pensamento dela, analisar como se estivesse a Ler o analisar livro. uma página, exato, E ler o livro. mudar a folha, não é? Espetacular. Ver outro capítulo, capítulos de vida, não é? É a mesma coisa. As competências que eu utilizo são as mesmas que utilizo na análise filosófica de livros, é a mesma coisa, não é? Portanto, é fazer as perguntas difíceis. A diferença é que se eu fizer a pergunta difícil ao livro, que ser eu próprio procurar a Exato. resposta num livro, não é? Exato. Agora bem, em que página é que está a resposta? Vamos lá ver, não é? Se é que está, não é? Pode não estar, e então aí estou a fazer uma recensão Sim. crítica, não é? Na pessoa é mais fácil porque ela responde, não é? Pode não responder à primeira porque é difícil, mas... Sim, às vezes faz rotundas, não é? Exato, Mas é isso mesmo. que interessante. Olha, uma pergunta, há bocado eu disse na brincadeira, mas agora pensei mais a fundo com a tua resposta e vou tentar complementar, que é, não era isso que era a filosofia no início, no seu início, quando as pessoas se juntavam em praças e a conversar e a partilhar uns com os outros? Não era esse feedback ativo? Sim, eu acho que isso está presente em toda a história. De facto, as informações que nós temos... Eu não sou especialista em filosofia antiga. Claro. Não domino muitas coisas. Tenho conhecimento básico, não é? Dito normal para um filósofo, mas não sou especialista. No entanto, as informações que nos chegam indicam que de facto, alguns filósofos andavam nas ruas e, portanto, em determinados sítios a potenciar o pensamento, não é? Aliás, até... a grande figura da filosofia, Sócrates, não é?
deu a vida por isso, não é? E portanto foi morto, não é? Foi condenado à morte, podemos dizer que pelos governantes da época, não é? Por determinadas questões que não eram desejáveis naquela época. Ele queria mostrar, iluminar as pessoas que as elites não consideravam ilumináveis, vamos dizer assim. Sim, Porquê é que estes não estão a perfeitamente. aprender? Psst, estão mal. Mas Exatamente. isto não é democracia, não é para todos. Não, é só para aqui, para esta democracia. Então, Sim, há questões fantásticas que nós podemos de facto analisar. o Mas primeiro herói da filosofia. Eu vou morrer por isto, pá. Sim, aí sim, nessa perspectiva sim, concordo plenamente, foi um herói nesse aspecto. Mas eu gosto também muito do Tales de Mileto, que foi o primeiro, não é? Antes do Sócrates. E acho piada a palavra Mileto, sabe? É uma cidade, não é? Era uma cidade. Mileto, acho uma piada. Mas pronto, depois, mais tarde, vieram umas escolas também muito giras. O estoicismo, portanto estamos aqui a falar de autores como Séneca, Epicteto, depois o epicurismo, Epicuro, não é? Essa fase também foi engraçada. E até mesmo entre os dois, entre o Sócrates e essas escolas, estamos a falar, por exemplo, até daquela polémica com os sofistas. As pessoas dizem muito mal. Até hoje usa-se muito essa palavra, não é? Sofista, pá. Quando a pessoa Sim, num tom pejorativo. está a ser retórica, não é? Isso é retórico só, não é? É só Retórico, pá. uma argumentação vazia, não é? Que não tem ligação com a verdade. Mas eu costumo tentar ver algo de positivo nos sofistas, porque eles, de alguma forma, potenciaram muito as competências de comunicação. Precisamente a retórica existe, não é? Depois há quem diga hoje há a retórica branca e a retórica negra, não é? A negra é a negativa, não é? Aquela que é mal usada. Depois há a branca que é positiva, etc. Mas ainda assim eu gosto muito dos sofistas. Pronto, depois há aquela ideia de que os sofistas cobravam dinheiro e os filósofos não deviam cobrar, não é? Portanto, filósofos de um lado, sofistas do outro. Vá, donativos, vá. Donativos de Que é o que sobrevivência. acontece hoje com as consultas, não é? Claro. Talvez isso Mas faça a diferença. talvez se não fosse para pagar, ou se fosse um pagamento único, compramos o livro e ficamos em casa a estudá-lo sozinhos. Não é? Há imensos livros de autoajuda. Também é verdade. A verdade é que depois ajuda um pouco. Pois é. E não há Muito muito pouco. diálogo, não é? Não. Isso é verdade. E é esse diálogo que é importante para Sim, ti. na filosofia o diálogo é fundamental. E é um diálogo com base na narrativa biográfica, não é? Ou seja, a pessoa vai a contar a sua história vivida, e nós vamos questionando o sentido, vamos colocando a pessoa a pensar sobre a sua própria vida, etc. Sim. Achas que agora, esta questão é mesmo genuína, porque estou a pensar também na questão, nós também na psicoterapia, não é? E as consultas e as sessões têm um valor, não é? Um preço, que o valor é diferente, é verdade. Tem um preço e um preço. Não, era só para tentar perceber Preço. Não, se era preço, valor um no preço. sentido de preço. Números. Sim, números. E a verdade é que nós, quando fazemos, e há pouco tu disseste, quando fazemos por gosto e sentimos felicidade por estar ali a fazer aquilo, é essa uma forma de nos quase fazerem sentir culpados, porque estamos a receber dinheiro por algo que não é materializável. E que... Mas isso também isso é sentido noutras áreas, também, como na psicoterapia? Sim. Eu pensei que não, Sim, que esse problema não existisse. Sim, Existe. porque tu Também chegas... existe. Tu Parece que chegas estamos aqui aqui a falar de algo que não é material. Não é material. Sim, tu ok. tu Então chegas à estás loja, a cobrar. não é? Isso é só um conselho. Exato, percebo. E nem Ok. sequer é um conselho, porque cada um Sim. faz da sua vida aquilo Não é que- tangível. não é? Mas exato, não levares um objeto para casa, não é? Não é nada, levas o teu crescimento pessoal, não é? E isso não tem preço. Pois, eu percebo. Não. Pois, quando eu comecei a dar os primeiros passos, de facto, na área da filosofia, isso era muito evidente, não é? Até por questões históricas. O filósofo não deve cobrar dinheiro, É não é? isso, foi essa tua afirmação que me, Sim, que foi, me, disseste que me há bocado. puxou. Mas quem muitas vezes dizia isso era professor de filosofia.
mas não fazia voluntariado, nem dava aulas grátis, não é? Sim. Portanto, o professor de filosofia também ganha Em dinheiro. praças, Claro. claro. E se estivermos a falar de professor universitário, não é assim tão pouco quanto isso. Sim. Não é? Se calhar até ganha mais do que nas consultas. Upa, upa. Não é? E, Caramba. a não ser que seja um consultor com muitas consultas, e então aí ganha imenso, não é? Mas mesmo assim, não sei se chegará ao salário de um professor universitário em topo de carreira, por exemplo, não é? Pronto. De qualquer maneira, eu acho que hoje, e acho que na psicoterapia hoje, pelo menos daquilo que eu sei, também não sou especialista em psicoterapia, mas tenho colegas que vão partilhando algumas coisas, Claro. não é assim tão espiritual assim, ou melhor, não é exclusivamente espiritual ou intelectual, não é? Hoje os profissionais que dão consultas dão muito trabalho de casa, não é? Ou seja, faça este exercício, tome lá esta ficha, faça esta experiência, escreva lá um relatório. Pense nisto. Não é? E, portanto, como há uma dimensão material da consulta, não é? Um trabalho de casa, eu acho que se calhar talvez seja mais fácil as pessoas perceberem que é um trabalho que tem que ser pago. Certo. Não é? Não é uma coisa que a pessoa vai de bolso a abanar, até o que é que vim aqui a fazer? Não, nem um comprimido leve, nem uma receita, nem... Nem me auscultaram, nem nada. Espera, esta minha questão nem sequer é das pessoas que nos procuram, porque essas pessoas vêm com um entendimento até daquilo que precisam e sabem ao que vêm. Nós também trabalhamos de uma forma diferente, mas às vezes o senso comum, não é? Portanto, Sim. as pessoas pagam e não sabem Eu o que acho é que voltamos pagam às e o questões que é que vai. culturais, Sim. como há bocadinho, não é? Sim. Eu lembro quando fiz um curso de aconselhamento filosófico em Londres, Certo. ao final do dia íamos para aqueles bares típicos de irlandeses e estavam lá, portanto, aquilo eram colegas de todo o mundo, tínhamos de várias zonas do mundo, um deles era canadiano, nunca mais me esqueço, e ele virava-se para nós, era eu e mais um colega português, vocês são de Portugal, digam-me lá, já existe aconselhamento filosófico em Portugal? E nós, não existe. Vocês vão ser os pioneiros. Sim, vamos levar para lá. Ok, so you're gonna be rich in Portugal. E nós não percebemos o que é que ele queria dizer. Vamos ser ricos em Portugal? Mas como assim? Ai, vamos. Sim. E depois é que ele explicou que em Inglaterra, e também um bocadinho no Canadá, era tradição as pessoas. Tem um problema? Vou pedir consulta. Certo. Não é? Nós aqui temos na medicina, aí sim, não é? A pessoa dói-lhe qualquer coisa, vai ao médico facilmente, não é? Mas na parte das consultas mais do foro filosófico, psicológico, etc., já não é bem assim, não é? A pessoa só vai quando já está completamente despedaçada. Quando já passou por N profissionais. Exato. Olha, de forma Até. interessante, quando o outro profissional já não consegue ajudar mais com os comprimidos e diz: o senhor precisa de um psicólogo, ou o senhor precisa de um filósofo, pá. Portanto, eu acho que é uma questão cultural, não é? Se bem que eu acho que está a melhorar, eu acho que hoje, com as redes sociais, com muita informação em vários sítios, é as verdade. pessoas já perceberam que não precisam de chegar ao limite para ir a uma consulta, não é? Se calhar, Um bocadinho antes logo no dá início, jeito. aí jeito. funciona melhor. Ok. Olha, assim em palavras simples, para as pessoas que nos estão a ver perceberem, o que é que vão ganhar quando forem ter contigo? O que é que as pessoas têm que ir telefonar-te quando? Quando sentem o quê ou quando precisam do quê? Bom, o ideal é logo no início, quando a pessoa tem uma preocupação filosófica que sente que isso está a ser persistente, não é? Passa um dia, passa outro, e estou sempre a pensar naquilo, não é? Antes que se instale outro tipo de problemas, não é? Mais difíceis depois de resolver, deve ir aí nesse momento. O que é uma preocupação filosófica? É mesmo? Informa. É, exatamente. As pessoas precisam de perceber, eu costumo dizer sempre isso, eu só posso pedir ajuda se souber qual é que é o problema que tenho, não é? Exato. Se bem que eu hoje, eu acho que pode estar um bocadinho desfasado, porque hoje há problemas tão complexos que eu não sei muito bem, se me Sim. pedirem ajuda, qual a área que eu indicarei, não é? Exato. A não ser que a coisa seja tão taxativa, não é? Que, eu, sei lá, quero-me divorciar litigiosamente, pronto, Ora, ok, está. advogado, tudo bem, não é? Isso. Sim. Mas se calhar esse litígio pode ser tão pressionante que me leva a uma depressão, entre aspas, não é? Ou seja, fico tão infeliz que se calhar vou precisar de outro tipo de ajuda também, não é? E aí também já não sei muito bem que outro tipo de ajuda é mais indicada, não é? Mas pronto, estou aqui a dar alguns exemplos. Sim, Mas práticos. Pode ser mais fácil. pode não ser fácil indicar à pessoa
qual é realmente o tipo de ajuda que a pessoa realmente necessita, não é? Portanto, eu acho que talvez seja interessante olharmos para a figura do profissional. Eu hoje sinto muito isso. A pessoa pode dizer, fui à consulta com aquele profissional e não quer dizer que aquela área seja má. A pessoa é que se calhar não sentiu um empatos, não é? Uma ligação muito forte com aquela pessoa. Mas se calhar pode correr o risco da pessoa dizer que aquela área não funciona. Certo. Mas se ela experimentar outra pessoa da mesma área, até pode resultar. Claro. Não é? E, portanto, isso se calhar explica que a pessoa também é muito importante. Não é? E sem eu acho que isso é dúvida. fundamental. Sim, sem dúvida. Agora, 100% de acordo. Em relação aos problemas filosóficos, bom, os problemas filosóficos, aí se calhar tem a vantagem de ter uma tradição de mais de 2500 anos, os problemas são sempre os mesmos, não é? Exato. Quer ser feliz é um problema filosófico, o amor é um problema filosófico, o sentido da vida é um problema filosófico, a existência de Deus é um problema filosófico, enfim, a morte é um problema filosófico, não é? Portanto, todas as questões que eram há 2500 atrás continuam a ser as mesmas. Certo. Exato. Agora, há pessoas que agora estão lá em casa, ou sei lá, não sei. Vocês, as pessoas que vos veem, estão em casa? Vocês têm estão esse aqui a feedback? acompanhar, estão-nos a acompanhar. Estão-nos a acompanhar e alguns, o Hélder Paulo Fernandes até está a dizer, vocês são os bravos, parabéns pela iniciativa, Hélder, e ao excelente convidado. Um beijinho para a Obrigada. Austrália, pá. Está na Austrália a ver-nos. Já tem... E Bem não, haja. o Hélder Vocês da têm Austrália. seguidores já fixos? Sim, sim. Uau, muito bom. Temos. Seguidores não, amigos. Boas pessoas que estão lá em Sim, casa. sim. Seguidores é para outras pessoas. Alguns estão em casa, alguns estão a trabalhar, vão-nos dando feedback, Sim. portanto trabalham por turnos, ou Pois. seja o que for. Sim. E podem Outros, fazer outros já perguntas. deitaram os bebés e Exato. estão a Estão ouvir-nos, na sala a descansar, a beber o sim. seu copo de vinho. que é o caso aqui da Catarina Reis Silva, que já não víamos há um tempo. Beijinho, Catarina. Lourinhã. Sim. E pronto. E estamos aqui. Mas estávamos a dizer... Eu ia dizer uma coisa. Desculpa. Ia dar um exemplo? Ou ia partilhar com a... Por exemplo, Sim. a Os pessoa problemas pode... filosóficos. Essas pessoas que estão agora a ouvir-nos, ou até as outras que vão vir mais tarde, não é? Isto vai ficar online Vai para ficar sempre, para o resto da disponível. vida. O Hélder está a trabalhar. Beijinhos. Vai plantar couves, pá. Podem dizer assim, então, mas se são os mesmos problemas de há 2500 anos atrás, Ainda não então estão nunca vão estar resolvidos. E é uma boa reflexão, sem dúvida. No entanto, o que está aqui em causa é como viver com problemas que nunca vão ter uma resolução. Olha aqui está. Esse é que é o desafio. Olha esse desafio. Não é? Como é que podemos viver uma existência que já sabemos? Isso é uma questão altamente ligada à ansiedade. Por exemplo, pode ser. Eu gosto muito de usar depois aí aquela frase famosa do Epicteto, que é as pessoas incomodam-se não com os problemas, mas com o modo como os percebem, com a visão que têm sobre eles. não é? Yes. Portanto, então, se eu quero ajudar aquela pessoa, não vou trabalhar o problema, vou trabalhar a visão que A ela percepção. tem. A percepção, por exemplo. É interessante, não é? Claro que é. Muito interessante. Claro. É verdade. Já agora, olha, podemos então virar-nos agora para as pessoas que estão em casa e, olha, lancem-nos desafios psicológicos, filosóficos. Hoje é filosofia. Façam perguntas filosóficas sobre a vida, sobre a vossa existência, uma ou duas, só para fazermos aqui um exercício pequenino para que todos percebam bem o que é que o Jorge faz. O que o Jorge faz é muito importante. Tem que crescer na sociedade. Mas isto tem que crescer na sociedade. Porque nem tudo é um comprimido, nem tudo é um psiquiatra, nem tudo é coisas graves. Sem dúvida. Às vezes são só pequenas perguntas com grandes respostas. E certamente não... Há uma coisa que nós costumamos sempre dizer, Jorge, até mesmo aqui nas questões da psicologia e da psicoterapia, que é a grande questão é as pessoas procurarem fora delas a resposta. E isso é aquilo que atrapalha muito, não é? Porque aquilo que é a minha resposta a um determinado problema, seja filosófico ou outro, não é necessariamente a tua, nem a do Bruno, nem da Sim, pessoa em sem causa, dúvida. não é? Portanto, nós não podemos... Lá está, da mesma forma que os químicos atuam no cérebro humano e que a partir daquele químico vai fazer a mesma coisa se eu o tomar e se tu tomares, mesmo assim existem variáveis que podem alterar essa causalidade, esse efeito.
Lá está o pensamento, outra vez a entrar. Não é? Portanto, não há como dizer, faz assim, isso vai correr bem. Sim. Eu expliquei isso quando fiz a minha tese de doutoramento, a questão do personalismo, pessoa a pessoa, e algumas pessoas diziam-me assim, então, mas assim, se a filosofia trabalha pessoa a pessoa, então não pode ser uma ciência. E eu, ainda bem. Maravilhoso. Há pessoas que veem de forma negativa, não é? Não pode ser ciência, pronto, já não é credível, já não é... Certo. Pronto, mas ainda bem, não é? Depois eu vou buscar o pensamento muito aristotélico, que é, não há ciência do particular. Ou seja, não há ciência de uma pessoa. Yes. Pronto, certíssimo. Ainda bem, não é? Porque de facto, se vamos fazer ciência de uma pessoa, bom, podíamos trabalhar no mínimo aqueles problemas que ela tem que são comuns ao mundo inteiro. Olha. E os que são só dela. Não é? Pois, já não iríamos trabalhar. Já não iríamos trabalhar. Sem dúvida nenhuma. Obrigado. Pronto, por isso é que eu gosto do aconselhamento filosófico, porque eu vou filosofar só com aquela pessoa, não a comparando com mais ninguém, olhando só para ela. Na sua unicidade. Exatamente. Portanto, Claro. por isso é que eu disse, é um privilégio estar a trabalhar a filosofia daquela pessoa naquele momento, naquele horário, naquela fase da história. Fantástico. Completamente. E acompanhando este teu raciocínio, vai ao encontro de um que eu venho tendo ao longo do... Não há muito tempo, se calhar, porque lá está, nós mudamos. A psicologia, por sua vez, lutou e luta ainda, coisas desenfreadas. É uma luta mesmo, porque aquilo é aguerrido, para ser uma ciência, para ser exata. Para querer ser exato e universal. 1879, não foi? Dizem que foi a partir daí que... E não me faz a ciência já 1900 e qualquer coisa. Sim, mais recente, sim. Pronto. E a questão... a separação das duas, é isso que ias dizer? Sim. Sim. Ok. Eu costumo brincar quando eu digo Sim. que a filha saiu de casa, Zangado. não disse nada à mãe, Você já tem 18 anos. e agora ainda diz mal da mãe. Não, eu não digo. E nomeadamente, vou ao encontro do que estava a dizer, faz-me muita aflição que a psicologia queira, desta forma, tornar-se tão científica pelas razões erradas, quanto a mim, que é a da generalização. É uma receita para todas as pessoas. Quando o indivíduo é o indivíduo. Muito mau. E, portanto, acontece exatamente isso. Eu vou trabalhar as questões daquele indivíduo. Não me interessa se nos Estados Unidos, que é onde ocorre a maior parte dos estudos e da investigação, diz que não sei quanto. E depois lá está, vamos à generalização. São 100, mas são 100 de quais? 100 estudantes universitários de uma determinada faixa etária, de uma determinada... num escalão social. Social, obrigada. É isso. Portanto, não vai dizer nada. Porque eu estou... Sim, a parte da estatística e da Vai dizer sobre sociologia. 100 alunos brancos que estudam na universidade. Exato, não me vai dizer nada nível sobre médio. esta pessoa que eu tenho aqui à minha frente, Blá, que é blá. portuguesa ou que é de outro sítio qualquer do mundo. Sim, é útil para outras coisas, mas se calhar para ajudar pessoas em contexto de consulta pode não ser tão Sim. útil assim. É Sim. tão interessante. Portanto, isto... E tem que lançar a bomba. Psicologia não é psicoterapia. Pois não. Bomba lançada, agora devolvam. Podemos partilhar sobre isto tudo. Sim. A psicologia é o logos, não é? Da coisa e, portanto, é saber sobre a psique. E a psicoterapia é trabalhar, não é? Com certeza. Essa questão Nesse com a aspecto, a pessoa. filosofia não tem, não é? Eu acho que a filosofia tem mais sorte nessa filosofia. Sim. E eu gosto mais da parte da filo, não é? Filo é o amor, não é? Sofia é a sabedoria, é a parte mais intelectual e por aí fora. Filo é parte do amor e isso orgulha-me bastante trabalhar uma área que tem amor no nome, não é? Quase que poderíamos brincar com as palavras e dizer eu amo o amor, Sim. não é? Porque um filósofo que procura o amor, não é? Filofilia. Ama, procura o amor. Filofilia. Ama. Exato. É um nome interessante, não é? Fantástico. O teu podcast Quem chama-se sabe? Filofilia. Já está. Já de seguida o podcast do João. Confessa que Filofilia. decidiste isso agora. Foi, agora foi mesmo. Parece Temos que uma questão. Olha, Temos aqui uma questão. Podemos aceitar este desafio pequenino. Claro, sem dúvida. Vamos embora. Filipe Ferro Calhau. Não Ganda sei Filipe. se conheces. Conheço perfeitamente. Pronto. Olha. Olá, Filipe. Bem-vindo, E Filipe. diz Obrigado. assim, o Dr. Jorge utiliza a lógica para efeitos de consultoria filosófica? Se sim, como? Muito boa questão. Olha.
Sim, a lógica, digamos que é se calhar a porta de entrada, não é? E é algo que depois se mantém no caminho, não é? É como se fôssemos com um casaco por um caminho, não é? Portanto, o casaco está sempre lá. Está sempre connosco. No entanto, não é a parte mais interessante do caminho. Porquê? Porque a parte mais interessante é a paisagem, não é? Quando nós vamos a contemplar a beleza da natureza, um momento único, não é? Porque há um momento único, singular e irrepetível, que é só aquele. Mas sim, a lógica é a organização do pensamento da pessoa, do seu discurso, a articulação entre as duas coisas, não é? Isso muitas vezes é interessante quando a pessoa pensa uma coisa, diz outra e a realidade ainda é outra, não é? As três dimensões, Temos é verdade. aqui, é não é? verdade. Temos aqui um jogo muito Diz, engraçado. pensa, faz. E que em contexto de consulta até pode ajudar muitas vezes as pessoas a melhorarem, não é? Quando nós encontramos as famosas contradições, Ou incongruências, não não é? é? Exatamente. Portanto, a lógica é um instrumento fabuloso que ajuda alguém a compreender o pensamento de outra pessoa, sem dúvida alguma. No entanto, não podemos esquecer que muitas vezes as questões mais importantes daquela pessoa estão fora da lógica, não é? E se calhar algumas pessoas que valorizem demasiadamente a lógica podem também desvalorizar ao mesmo tempo esta outra dimensão da pessoa que é um bocadinho fora da lógica, não é? Mas que ao mesmo tempo nos dá informação muito útil para ajudar essa pessoa, não é? E portanto eu normalmente costumo aproveitar tudo o que vem da pessoa eu utilizo para ajudar essa pessoa a melhorar, seja em que aspecto for. Portanto, a lógica é o tal casaco, é uma ferramenta para usar Exatamente. no caminho, mas cheirem as flores. Mas não é o caminho. Cheirem as flores, faz favor. Não é o caminho. Olha a montanha lá, tão Exato. bonita. Olha o E, céu. sem dúvida. Olha o som. Sem Pá, dúvida. maravilhoso. É isso mesmo. Vamos cheirar as flores com lógica. E a lua também, gosto sempre de E referir ver a a lua. lua? Sim. A lua. O que é a lua? Na filosofia, o que é que a lua traz? Eu acho que a lua poderá simbolizar aquela parte da paz, aquela parte de... Não vamos esquecer que durante muitos anos, vocês agora vão pensar, então, durante muitos anos já não é? Não, ainda é. Mas se calhar já não é só isso. Já não é tanto. Já não é tanto, não é? O símbolo da filosofia, a coruja, o mocho, não é? Sim. Pronto. À noite. E porquê? Claro. Porque levanta voo ao final do dia, não é? E tem aquela visão fantástica à noite, não é? Pronto, e se calhar o símbolo da filosofia foi durante muito tempo essa ave, chamavam até ave de Minerva, não é? Precisamente por esse sentido. O filósofo é aquele que à noite, não é? Depois de toda a gente viver, não é? Vai investigar o que é que se passa aqui. Sabe não o que é? é que eles fizeram? Agora que você já viveu, já está a dormir, mas eu vou pegar na sua informação e vou analisar com calma. Não é? No sossego. No sossego, exatamente. Mas o Rui Marias tem uma outra ave muito mais interessante, na minha perspectiva, para o símbolo da filosofia, que é o Alcion, ou Alcione, consoante O que é um o alcione? idioma. Explica-me. É uma ave que tem um comportamento muito típico naquilo que depois se passou a conhecer como os dias alciónicos. E o que eram os dias alciónicos? Eram os dias que, dizem que segundo o poder dos deuses, não é? Em pleno inverno, e estávamos no meio de tempestades incríveis que destruíam tudo e mais alguma coisa, nesse momento havia os dias alciónicos, que eram 7 dias, à volta de 7 dias, em que havia uma paz imensa, precisamente para essas aves poderem fazer a sua vida, constituir família, ter as crias, etc, etc. E portanto, Podiam aterrar, não é? exatamente, Estavam tranquilíssimos. quase como protegidas pelos deuses, não é? Fora da lógica, lá está, Dias alciónicos, não incomodar. precisamente. Dizia à porta. E qual é o sentido? A filosofia deverá, com esse símbolo, deverá potenciar a paz nas pessoas. Certo. Paz de pensamento, paz na vida, não é? Porque tudo fica com mais qualidade. Também é um grande conceito esse. Já não é tanto a noite, não é? Como sempre foi, mas é mais a paz. Tentar ir por um caminho de paz. Muito bonito.
Sim, pois, é uma nova visão. Não é? Sim, uma nova visão. Por isso é que eu costumo dizer, para isso temos que dormir muito bem. A qualidade do sono é fundamental. Descansar, para que tudo tenha qualidade, não é? Ouviste, Bruno Labos? Sim, ouviram? Para de editar vídeos às 4 da manhã. Ouviram o pessoal da Qualia? É isso. É isso. Cláudia Russo, faz favor de dormir. Mas se vocês fazem isso por felicidade, É verdade. então Fazemos. também conta. Olha, Então, 100% de verdade, Sim. é a minha felicidade, é criar. Adoro. por acaso já tinha pensado nisso. Lindo. Fazer coisas giras. Com pessoas giras, com pessoas boas. Criar. É o meu eu, criar. Muito bom. Acho que é o da Cláudia também. Sim. Ela Eu poderá gosto dizer. muito de pensar. Pensar. Eu gosto muito de pensar. E de idear. Ela é que tem o cérebro lá em casa. Eu tenho as mãos. Ah, é? Então fazem a dupla perfeita. Sim. Eu estou farta de lhe dizer isto. Deixa mas que eu mas penso. ele não acredita? Porque ele diz, mas tens que fazer não sei o quê. Eu disse, está bem, mas eu gosto mais. Vá, dá cá que eu faço. Pronto, é isto. Temos mais alguma pergunta? Espera que o meu telefone... Não tenho a certeza. Não, mas o Filipe diz, boa resposta. Está O atualizado. meu telefone está a desligar. É tudo a Ah, sem contribuir bateria. hoje. Ok. Olha, temos alguma pergunta aqui do público que está aqui a assistir? Ah, é verdade. Temos. Não tenho, estão a abanar com a cabeça, não. Não há perguntas filosóficas. Já acabaram de jantar, não é? Estão a fazer digestão. Não há perguntas. Não há perguntas, Pronto. não há perguntas Porque estão, para na realidade estão mesmo aqui pessoas. Estão mesmo aqui pessoas. Está aqui, inclusivamente, a esposa do Jorge. Bem-vinda. Obrigado. Por estás cá também. Jorge, o mundo precisa muito, muito, muito de filosofia, não é? Urgentemente. Sim. Porque tu acabaste de dizer uma coisa profundamente profunda, que foi a filosofia é a arte da paz, às vezes, ou quase sempre. Então nós não precisamos de paz no mundo. Claro. Significa que antes de chegarmos à paz vamos ter que aprender a pensar. Não deveria ser necessário, não é? Mas como somos um Pensar para ser... ficar parados. Sim, pois, também é verdade. Mas como somos um ser muito complexo, eu acho que é necessário de facto essa formação, não é? Como diziam os alemães, essa Bildung. Formação de pessoa, não é? Não quer dizer que seja educação ou ter muitos cursos, não, é formar-me como pessoa, não é? Como ser humano. Os meus valores e por aí fora. Isso sim, para percebermos de facto o que é a paz e como consegui-la, não é? Como vivê-la. Sim. Desculpa, porque Tu entretanto reagiste, fizeste... eu reagi porque Lindo, lindo. no nosso trabalho, nomeadamente nas facilitações e com algumas pessoas aqui, depende daquilo que a pessoa sente a necessidade de trabalhar, mas falamos muito em valores. É a base do nosso trabalho. Portanto, eu vou colocar a questão a ti, não é? Portanto, A autoridade exato, dos valores. que é, Não é preço, valores. existem valores universais? É uma pergunta? É. Sim, acho que existem. Não serão muitos, até porque a autoridade nessa matéria, na minha perspectiva, chama-se Hans Kung, que a determinada altura tentou ter um projeto com esse nome, não é? Será que existe uma ética universal, conjunto de valores universais? E penso que não terá encontrado muitos, mas encontrou alguns. não é? Existem. Portanto, eu acho que existem alguns, se calhar não tantos como nós gostaríamos. No entanto, há um investigador que eu tenho estado a ler e a ver também, porque ele tem uns vídeos muito, muito interessantes, que se chama Sam Harris, e que é um filósofo neurocientista, que tem umas afirmações que têm provocado muita polémica, Precisamente porque... sobre estes temas, não é? Pensem lá, faz favor. Em que ele diz que a ciência tem que fazer moral. Ou seja, em alguns núcleos da comunidade científica, pensa-se que a ciência tem que ser objetiva
e não pode ser tendenciosa, não se pode posicionar moralmente, não é? Não pode ter uma opinião moral sobre a realidade, dizer isto está bem, isto está mal, não é? Fazer esta avaliação moral. Certo. Os cientistas devem fugir disto. Mas o Sam Harris veio dizer não. Pois, eu também acho que não. Temos que começar a tomar posição, não é? Certo. E ele dá alguns exemplos. Um deles é o da burca, não é? E parecidos, não é? Exemplos semelhantes. E ele diz que é universal perceber-se que há todo um conjunto de questões que as pessoas normalmente dizem que são culturais, mas mesmo sendo culturais estão erradas do ponto de vista moral. Não é? Certo. E não está correto. E portanto a mulher, nesse caso, que o Sam Harris dá, a mulher deveria ser livre de decidir e não a sociedade ou a cultura a decidir por ela. É tão simples quanto isto, não é? E portanto, não sendo a pessoa a decidir por ela, ele diz que isso não é moral e que a ciência tem que se posicionar sobre isso. Pronto, isso depois deu uma polémica imensa, não é? Enfim, mas acho que é um exemplo interessante. Gosto muito do Sam Harris, gosto muito do trabalho dele. E eu acho que ele está de certa forma, também a levar a neurociência e a própria filosofia para um nível novo, com esta coisa do ser espiritual sem religião, ou do ser mais espiritual até nas disciplinas científicas e etc. Porque Bruno Laves, eu acho que se confunde método científico com ciência. Acho que se confunde bastante. E é algo que temos que tomar partidos, porque a ciência tem uma responsabilidade a cumprir. Sem dúvida. Nomeadamente porque se a ciência cada vez mais dá respostas, não é? A determinadas questões, certo. Então isso também nos aponta uma melhor direção para uma tomada de decisão. Sem dúvida. Portanto, obviamente que tem que haver, a meu ver, um posicionamento do certo ou errado, não é? O próprio projeto Manhattan descobriu, sim, isto explode bastante. Para explodir países ou para dar energia universal e infinita ao mundo? Claro. Não é essa moral que os cientistas também têm que trazer para o mundo? Sim, eu acredito que vamos por aí, não é? Aliás, tudo urgentemente, vamos lá embora. Tudo que é difícil e diferente começa por ser pequenino e tal, mas depois vai crescendo, vai avançando, não é? Faz parte. Tu sentes que está a crescer este movimento? Sim. Movimento da filosofia, do aconselhamento filosófico, do acompanhamento filosófico, em Portugal ou no mundo? Primeiro no mundo, mas depois também em Portugal. Eu tinha uma rasteira, mas é verdade. Tu andas pelo mundo, Jorge? Sim, tenho andado. E como é que está o mundo? Tenho de alguma forma representado Portugal nesta área, não é? Certo. Acho que o primeiro congresso que fui foi em Sevilha, já em 2006, se não me engano, onde falei sobre Descartes e o modo como Descartes já fazia aconselhamento filosófico por carta. Para essa não sabia. Sim, exato, daí o nome, não é? Descartes, as cartas. Não é? Obrigado. Eu estou cá toda a semana. Agora tiveste muito bem. Fazia aconselhamento. Ele fazia aconselhamento filosófico por carta para a princesa sueca, não é? Enfim, há trabalhos muito engraçados sobre isso. Ele utilizava, por exemplo, a filosofia de Séneca para motivar, para ajudar a princesa a não ficar tão triste, enfim, a refletir sobre as suas questões filosóficas, etc. Depois, lembro-me também que fui à Itália, penso que em 2008, aí fui apresentar o método que utilizo nas consultas, fui partilhar com os colegas todos. Normalmente estes congressos têm cerca de 200, 300 pessoas de todo o mundo, e são sempre desafios muito engraçados, porque depois dão-nos a sua opinião e dizem, melhor aqui, melhor acolá, eu faço assim. Isso é espetacular, fogo. É muito maravilhoso. Para nós melhorarmos é de facto muito bom. E depois também para conhecermos o trabalho de outros colegas, não é? Isso é fantástico. Inspiração. Depois estive também na Coreia do Sul, penso que em 2012. Aí fui mesmo convidado como keynote speaker. E foi um orgulho muito grande, e perceber que no outro lado do planeta se faz um trabalho muito forte, se calhar até com outro nível de profissionalismo que se faz deste lado. Só para vos dar um exemplo, eu sempre tentei escrever artigos científicos sobre este tipo de questões, mas quer em Portugal, quer em Espanha, quer na maior parte dos países europeus, o que me pagavam era
zero. Bolinhas. Não é? Portanto, eu acho que do ponto de vista académico, sem querer estar a especificar países, mas na maior parte dos países, não diria todos, porque há alguns bons exemplos, mas na maior parte pensa-se que se está a fazer currículo, não é? E, portanto, é um favor que estamos a fazer em deixar o investigador publicar o seu artigo na nossa revista. É bom para o teu currículo. Portanto, grátis. Apresenta aqui. Então, estamos a dar uma ajuda. Já para não falar na existência de professores nas universidades também a não ganhar nada, não é? E, portanto, é um mundo completamente diferente. Quando cheguei à Coreia do Sul, verifiquei que tudo era pago. E não estou a falar de 5 euros, não é? Sim. Pago com alguma justiça, não era digamos uma assim. imperial Zeca, não é? Exato. Portanto, as aulas eram pagas, Certo. as ajudas de custo eram pagas, os artigos que nós escrevíamos eram pagos e bem pagos. Quer dizer, se calhar não, eu estou a dizer bem pagos porque estou habituado a receber 0, não é? Sim, exato. 10 euros já era muito para o Jorge. Exatamente. Pai, se paga as impressões desta vez. Precisamente. De um. Portanto, foi uma boa experiência Isso é nesse muito aspecto. interessante. Ver que no Oriente, não é? Está-se a fazer um outro tipo de trabalho de valorizar e de potenciar, não é? Valorizar o conhecimento, Tive um não é? insight. Exato. E quem efetivamente está a trazer mais conhecimento ainda. Sem Com dúvida. certeza, para o bem Sem comum. Ainda por cima, para o bem comum. É isso que faz um investigador, um cientista, não é? É isso mesmo, É revelar coisas novas a todos. sem dúvida. E isso e paywalls também de artigos. Tens que pagar para Sim. conhecer o que existe no mundo. É por aí. E isso e outras coisas também. Se tiveste Pronto. um insight. Tive um insight, sim. Tive um insight de que os investigadores também comem. É isto. Foi este o insight. E que quando um cientista diz, pá, sim, é pago porque eu na realidade tive X horas ou X meses a investigar isto e investi. Agora E durante esse tempo que teve que comer e gostava beber, não é? de pôr mais comida outra vez na minha despensa, no meu frigorífico. Pelo menos. Vá, obrigado. É só mesmo. isso. Temos mais alguma questão? Não, mas temos muitos parabéns. Parabéns ao Jorge. Sim. O Jorge está aqui obrigado. em força. A Ruth Pio Lopes também diz boa noite a todos, estou a gostar muito da conversa, parabéns. Pronto. E Muito outros Jorge, vários. vamos lá chegar então, porque chegou o momento. O que é o Philosophy Summit? Ui. É agora, Tchan. é agora que se fala ou não? Sim, Ou é para o podemos próximo falar. episódio? Podemos Não, falar. é já hoje um bocadinho. Não, tem que ser hoje porque está quase. Vamos lá. Sim, é verdade, é em março. Vamos embora. Então, o Philosophy Summit é um evento que pretende, de alguma forma, incutir inovação nestas questões filosóficas, na sua abordagem, no seu tratamento, no seu trabalho, etc. E, de alguma forma, tentar depois mostrar isso ao mundo, não é? Tentar retirar a filosofia das prateleiras da biblioteca, cheia de teias de aranha, não é? Yes. E com pó, pegar nisso, dar-lhe ali um outro tratamento mais inovador e depois partilhar, não é? E portanto esse foi o desafio que foi feito a uma série de pessoas, não é? É um evento que está a ser organizado pelo Gabinete Project e que eu fui convidado para ser o mentor e com muito gosto aceitei e portanto agora é um projeto que de certeza que vai deixar a sua marca porque eu nunca vi nada igual em Portugal. Pois. No mundo também não quero estar a exagerar que não tenha havido, se calhar já houve qualquer coisa parecida pelo menos, mas nós fizemos alguma pesquisa para tentar perceber se já tinha sido feita alguma coisa parecida no mundo, não encontramos Nada parecido. E portanto acho É que bom. temos aqui, e se olharmos já para o cartaz, ainda não temos um programa final, mas já foram anunciados 22, 23 23, por ao aí, final não é? da tarde, 23. 23, pronto. Ok. 23 oradores. 23 pessoas a partilhar conhecimento, faz favor. Só É vocês ótimo. olharem para os temas, são temas pouco vistos. E porquê? Porque vocês vão encontrar psicólogos a falar de filosofia, Yes. coaches a falar de filosofia,
pessoas com formação em teologia a falar de filosofia, Sim, senhor. gestores Está tudo a louco. falar de filosofia. Exato, está Sim. tudo louco, não é? Sim. Filo. E depois os próprios filósofos também vão também fazer os seus contributos, mas sempre nesta linha de uma preocupação pela inovação. Portanto, vamos ter filósofos a falar de filosofia para crianças, não é? Ok. Que é uma área que também está a crescer e que precisa também de muitos contributos e de se autoafirmar e de se sustentar de vários pontos de vista. Porque faz sentido. Exatamente. Já agora. Sem dúvida. E portanto temos um cartaz muito diversificado e que de certeza que esse dia 16 de março vai marcar a diferença e quem for ao evento não vai sair igual. Tenho a certeza absoluta. Vai haver algum output dessas conversas, dessas talks, vai haver algum resultado final para apresentar, por exemplo, a um ministério qualquer, ou um sítio qualquer? Isso não sei. Ou vocês próprios começarem um projeto, porque não? Isso não sei. Sei que vai ficar disponível no site, um livro, não é? sobre, portanto, o que aconteceu lá, não é? E depois qual o impacto que isso vai ter no mundo, não faço a mínima ideia, é um bocadinho imprevisível, não é? Mas tenho a certeza que vai ter um impacto muito grande, Vai, sim, sem dúvida alguma. Vai sim, senhor. Ficou algum assunto por falar, Jorge? Acho que não, assim, acho de repente que falámos de imensa coisa. Eu não sei quantas horas já passaram, mas... Já passou, não sei. Quase 1h30, 1h25. Aqui parece 5 minutos. Sim. Depois parecia 10 minutos. Não parece nada. Olha, então, com toda a pompa que podemos te dar, nós damos sempre 5 minutos finais para tu falares só com as pessoas que estão em casa. O que é que tu podes dizer àquelas pessoas? Que valor é que podes dar a elas? Um conselho, uma dica, uma visão, um propósito, qualquer coisa para inspirá-los. Só tu e eles, ali na câmarazinha. Se calhar fazer um resumo daquilo que já disse ao longo do programa, focar em duas questões essenciais, que é o humor e a felicidade. Pegar nisso, viver ao máximo e com aquela ideia sempre de não desistir perante as dificuldades. Acho que era esta a mensagem que eu deixaria. É isto, não é? E agradecer-vos pelo convite. Foi um prazer vir até ao Barreiro, que já não vinha. Essa terra do além. Mas conhecias? Há 20 anos. Conhecia, sim, claro. Há 20 anos. Eu andei por aqui há 20 anos atrás. Pronto. Foi? É sim. Espera, mas agora... Sim, tinha amigos aqui. Ok. Pronto, vieste à noite do Barreiro. Sim, vinha à noite, vinha à tarde, vinha ao almoço, vinha almoçar aqui também. Vinha em abundância, o Jorge. É verdade. Jorge Sim, Humberto senhor. Dias, Sim. não é? Guardem este nome. Filósofo, E vejam consultor este episódio. filosófico, faz consultas de filosofia. Quando tiverem problemas filosóficos, faz favor, Jorge Humberto Dias. Muito Ou obrigado. outros, quem sabe. Prazer, Obrigada, meu. Jorge. Senso Obrigada. divergente, Bom trabalho. muito obrigado. E até breve. E até já, porque vão haver muito mais pessoas. Até breve. Até já. Beijinhos.